Amém. Os irmãos podem sentar-se. Bem, o tema geral é Jesus segundo o Evangelho de Marcos. E hoje nós queremos ver a tentação de Jesus Cristo. E o texto básico é Marcos 1, 12 e 13. O texto diz assim: logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Na mensagem anterior, nós vimos que naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. É o próximo slide, por favor. Próximo. Isso. Vimos também que logo ao sair da água, é o próximo slide, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Vimos ainda em Marcos 1:11 que então veio uma voz dos céus que dizia: você é o meu filho amado, em você me agrado. Estes acontecimentos marcaram o início do preparo de Jesus para o exercício do seu ministério. Mas a preparação para o início do ministério de Jesus incluiu algo mais. Marcos 1:12 nos faz saber que logo após o seu batismo nas águas, 12 e 13, Marcos 1, 12 e 13. Logo após o seu batismo nas águas, o Espírito de Deus veio sobre Jesus. E logo o Espírito de Deus o conduziu ao deserto, onde ele foi tentado durante 40 dias. Lucas descreve assim o mesmo acontecimento. Lucas 1, 4, 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Mateus narra assim esse acontecimento. Mateus 4, 1 e 2. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o que a gente observa é o seguinte: Lucas diz assim, guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Marcos usa a expressão, e logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto. E Mateus, a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Bem, nós então ficamos sabendo que após a experiência que vimos quando o Espírito de Deus veio sobre Jesus, ele foi por ele guiado para estar no deserto durante 40 dias. Mas apenas Lucas e Mateus descrevem os detalhes da tentação de Jesus, pelo menos o ponto culminante da tentação. Por considerarmos importantes os detalhes que Marcos não descreve, escolhemos o relato de Mateus para examiná-lo dentro desse contexto. Mateus 4:1. Mateus afirma que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. É interessante o fato de que a Bíblia é muito clara em dizer que Deus não tenta ninguém.
E o texto não está dizendo que Deus o levou, o induziu à tentação. O texto está dizendo que o Espírito de Deus o levou para uma situação onde ele seria tentado. Agora, seria o caso, o texto diz, a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus precisava ser tentado, provado, onde o primeiro casal, lá no Éden, foi tentado e falhou. Jesus deveria ser tentado nas mesmas circunstâncias, em situações diferentes, mas o processo foi muito semelhante. Então, era uma experiência que Jesus precisava ter para vencer, para que nós, por meio dele, hoje, por meio do seu Espírito, pudéssemos também vencer. Sempre temos dito aqui que nenhum de nós pode viver a vida cristã senão por meio de Jesus, o que implica em dizer por meio do seu Espírito. Mateus 4,2 nos informa que a tentação de Jesus aqui descrita ocorreu no final dos 40 dias de jejum. Por isso que diz, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. E o registro que nós temos é do que ocorreu depois desses 40 dias de jejum e oração. O texto diz, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus terá tido fome só no final dos 40 dias? Eu creio que sim. No jejum prolongado, você sente fome nos primeiros dias, naqueles horários em que você está acostumado a comer, a ter as suas refeições. O seu organismo vai sentir, assim como sente necessidade de sono em determinada hora do dia, melhor dizendo, muitas vezes da noite, mas tem gente que inverte as coisas. Mas então, aquele horário que você está acostumado a dormir, você vai sentir sono. E da mesma forma, o seu organismo vai pedir para comer, ter determinadas refeições no horário em que ele está acostumado a ter essas refeições. Então, a fome nos primeiros dias, ela existe naqueles horários pontuais. Depois de um certo tempo, você não sente mais fome. Mas, no 40º dia, todas as reservas extras do seu organismo já foram consumidas. Então, os órgãos essenciais começam a ser consumidos. A fome, então, é muito aguda. Isso tem lugar no 40º dia. Então, essa terá sido a fome que Jesus sentiu no 40º dia. Eu já disse aqui mais de uma vez, muitas vezes, que eu convivi com um irmão que estava se preparando para o início do seu ministério e Deus o chamou a jejuar durante 40 dias. E nós estávamos participando de um treinamento que era realizado no Hospital Evangélico, na área de capelania. E eu convivi com ele até o 37º dia, quando as aulas se encerraram e depois eu não o vi mais. E ele esteve lá até o 37º dia. Nós podemos comparar a fome, neste caso,
a do 40º dia, eu não fiquei para ver e nem saber dele o que ele sentiu no último dia. Mas essa fome é algo tão intenso que alguns comparam isso como a perda de um amigo muito querido, a perda de pessoas queridas, como a perda de um emprego, a perda de dinheiro, perda de bens, perda de posição, perda de vantagens, solidão, oposição, rejeição, perseguição, uma experiência muito difícil, um grande problema, uma grande dificuldade, uma tribulação intensa, uma frustração marcante, uma grande dor, seja ela física, seja ela da alma, uma traição, uma infidelidade, uma grande necessidade. É aquilo que você sente doer lá dentro de você. Mas estou dando esses exemplos não querendo comparar especificamente com aquela fome que Jesus teve no 40º dia, mas como o inimigo atua quando você enfrenta momentos de crise, quando você quando você enfrenta uma situação que é difícil, muito difícil para você. Então, temos que observar que a crise não é o problema maior. A questão é o conflito que nós travamos, ou que é travado dentro de nós nestes momentos. Satanás vem para afligir, com 1000 pensamentos de derrota, procurando minar a sua fé. Então, ele procura levar você ao desânimo extremo e a pôr em dúvida muitas vezes o cuidado de Deus para mim, para com você, para com quem passar por uma situação como esta. Mas ele também não só trabalha para nos retirar a fé, mas ele sugere também uma saída fácil, procurando despertar em nós a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos ou a soberba da vida. Esses 3 termos refletem 3 etapas da tentação de Jesus, da tentação lá no Éden. E todos nós passamos por essa experiência durante a nossa experiência de sermos tentados. A concupiscência da carne é um desejo da carne. Lá no Éden, a mulher olhou para a árvore, viu que ela era boa para se comer. Então, isso é concupiscência da carne. Mas ela olhou para a árvore e viu que ela também era desejável era atraente, porque eu não estou... Bom, vou ver o que diz lá, Gênesis capítulo 3, versículo 6. Às vezes a gente pensa que conhece de cor certas passagens, mas falhamos. O versículo 6 diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, então aqui vem a concupiscência da carne, agradável aos olhos. Satanás nunca nos leva a sentir a necessidade, o desejo, a cobiça por algo feio. Sempre é algo atraente, algo bonito, algo que atrai, não é? E depois ela viu também que era árvore desejável para dar entendimento. Acontece que esse entendimento sugerido por Satanás foi o de que ela conheceria como Deus o bem e o mal. Então, por isso que ela viu que era desejável para dar entendimento. O entendimento que foi sugerido que ela teria
se ela comesse do fruto. Por isso, naquele momento de crise, na solidão do deserto, a tentação de Jesus teve essas 3 etapas sucessivas. A primeira, a tentação de ter satisfeito uma necessidade física. Neste caso, comer. Quando ele sentia mais fome. Alguém vai dizer, mas comer não é algo legítimo? Sim. Mas vamos ver os detalhes. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Ao ser batizado nas águas, Jesus tinha ouvido uma voz dos céus que dizia, Mateus 3,17, registra isso dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. O mesmo foi registrado por Marcos. Então, o que Jesus é tentado a fazer aqui é agir como filho que era do Pai. O propósito não era necessariamente levar Jesus a provar que ele era o Filho de Deus, mas levá-lo a sentir-se no direito de valer-se da sua condição de Filho de Deus e ordenar aquelas pedras que se transformassem em pães, para suprir uma necessidade que ele tinha porque ele veio como homem, então era uma necessidade que ele tinha porque estava com fome. E ele poderia assim neutralizar aquela dor aguda de uma fome intensa nesse 40º dia. E a tentação era, afinal, você é ou não é filho de Deus? Só que agir assim seria agir na carne, seria agir por orgulho, seria agir com prepotência. Isso porque Jesus desceu do céu não para fazer a sua vontade, mas para prevalecer a vontade de Deus. Jesus veio para obedecer. Em João 6,38, ele declarou, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Para despertar em Jesus o desejo de satisfazer uma necessidade aparentemente legítima da carne, o tentador disse, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Naquela região havia pedras chamadas de melões de Elias, que se pareciam com pequenos pães. E então era muito sugestivo para quem tinha fome e podia, se quisesse, transformá-las em pães. Mais tarde, Jesus multiplicou pães mais de uma vez. Nós temos nas Escrituras 2 registros no Novo Testamento. O diabo queria que Jesus olhasse para aquelas pedras e visse nelas pães, visse nelas algo desejável, algo atraente, tal como aconteceu lá no Éden. Eu vou ler novamente Gênesis 3,6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. E foi isso que Jesus teve a oportunidade de ver naquelas pedras que eram chamadas de melões de Elias. No momento da crise ou da oportunidade, as sugestões do inferno são variadas. Roubar, porque você precisa. Não devolver o achado. Mentir,
enganar, fraudar, perverter, adulterar, fornicar, dissimular, fingir, tudo para atender a uma necessidade muito intensa que você é despertado a ter naquela hora. Para refutar a oferta do diabo, Jesus usou a palavra de Deus. Jesus, porém, respondeu: está escrito. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se você se lembrar, se você se lembra, no Éden, quando Eva foi tentada, ela venceu a primeira etapa. Ela retrucou com a palavra de Deus e ela teve vitória. Mas ela não teve nas etapas seguintes. Quando Jesus disse, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava citando Deuteronômio 8:3. E vale a pena a gente ir lá, para ver o que diz esse texto. O contexto é de fome. Deuteronômio 8:3, perdão. Aqui o Senhor diz assim, verso 1, tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Ele os sustentou com maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca de Deus. Vale a pena ler o resto, que eu não vou ler agora. Então, o contexto também é o de uma crise que o povo viveu no deserto durante 40 anos. Uma crise não, crise após crise. Quando faltou pão e Deus supriu sobrenaturalmente. Deixou ter fome não significa que o povo passou fome, mas que chegou no limite. E não havia pão, tal como Jesus estava aqui agora. Certa ocasião, mais tarde, os discípulos pediram que Jesus comesse. Há quem pense que nessa ocasião em que os discípulos pediram isso a ele estava em jejum pela maneira como ele respondeu. Os discípulos tinham ido à cidade comprar pão, comprar alimento, e Jesus estava ali no poço de Jacó, conversando com a mulher samaritana. E depois a mulher samaritana saiu, e os discípulos chegaram e trouxeram comida e disseram a Jesus para comer. E o verso João 4:31 diz assim, enquanto isso os discípulos pediam a Jesus, dizendo, mestre, coma.
Mas ele lhes diz: tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si: será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Eu não sei de você, mas isso me emociona profundamente. Jesus veio para obedecer. E a Bíblia diz que nesse propósito ele foi até a morte, e morte de cruz. Uma das maiores dificuldades que o homem, o ser humano tem é de obedecer. Basta você dar uma orientação para que ele se insurja contra ela. Eu vejo isso aqui, imagino lá fora. A dificuldade que o ser humano tem por causa do seu orgulho, por falta de quebrantamento, por falta de consciência e entendimento do propósito de Deus para nós, desde o Éden, que é o de nos ensinar a obediência. Mas Jesus viveu isso. E passou nessa prova. Nós dissemos que a tentação de Jesus teve 3 etapas. Vamos ver a segunda. A tentação de agir como Deus para provar que era o Filho de Deus. Novamente, a sugestão é bem semelhante. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. O texto diz que o diabo levou a cidade santa. Esse termo é usado em várias passagens bíblicas. Eu poderia citá-las aqui, eu tenho aqui anotadas 1, 2, 3, 4, 5, 6, pelo menos 6 citações bíblicas onde esse termo é usado. É uma referência a Jerusalém. O pináculo é o topo, é o ponto mais alto do templo. E o templo tinha 2 alas, uma no sul e outra no norte. Então a ala mais alta era a do sul, por ser a mais alta. E ela dava para o vale de Cedron. O ato de levar Jesus ao pináculo é evidência do que o inimigo pode fazer para nos tentar. Não talvez o que você esteja pensando, mas eu vou explicar. Eu não creio que ele pegou Jesus e levou Jesus lá no pináculo do templo. A Bíblia diz que não nos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana. Isso aí seria ser tentado sobre-humanamente. Mas o diabo tem o poder de nos levar na mente a lugares incríveis. Ele pode nos fazer ver cenas, naturalmente, cenas que nós já vimos, e pode nos transportar e nos induzir a pensar nesses lugares e colocar o pensamento em nossa mente. Ele não é proibido de nos tentar. Jesus nunca disse, a Bíblia nunca diz que nós deveríamos orar para não ser tentados, mas para não cair em tentação. Até o final da vida, eu e você vamos ser tentados. Vamos ser provados. Então, todo o pecado, nós dissemos que o inimigo trabalha na mente.
E todo pecado tem o seu início na mente. Se o pensamento mal for repelido, ou melhor, se o pensamento mal não for repelido, por fim ele virá a se tornar uma realidade. Por isso o diabo foi tão longe. O texto diz, então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, você é o Filho de Deus, jogue-se daqui. Porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus é novamente tentado a provar que é de fato o Filho de Deus. Na primeira vez ele foi tentado a provar isso fazendo um milagre. Agora ele está sendo tentado a se expor a uma situação de perigo, na expectativa de que o Pai o socorresse através dos seus anjos. Porque afinal, o Pai não deixaria o Filho ficar nessa situação. É muito interessante porque Jesus foi tentado o tempo todo, não foi só aqui. Na cruz, Mateus 27, 40 a 43, nós encontramos o seguinte registro. Jesus estava na cruz e alguém disse para ele, ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo. Se você é o Filho de Deus, desça da cruz. Ainda bem que ele não desceu, né? De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos zombavam e diziam, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel? Que desça da cruz e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora. Se de fato lhe quer bem, porque ele diz, sou filho de Deus. Então, Jesus foi tentado a pular do ponto mais alto do templo e provar que era o Filho de Deus. O tentador ainda ofereceu uma base bíblica, sofisticação, olha na tentação. Eu creio que, mais do que qualquer um de nós aqui, o diabo conhece a Bíblia na ponta da língua. E é capaz de citá-la torcendo para que você creia nela torcida, porque ele sempre cita a palavra de Deus torcida. Isso foi lá no Éden e aqui também com Jesus. Não é assim que Deus disse? Ele cita no Gênesis 3, quando ele diz à mulher, sugere que Deus tivesse proibido que eles comessem de toda árvore do jardim. Esse é o primeiro verso, mas a serpente, mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse? Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. Na realidade, ele queria provar se ela realmente conhecia a ordem de Deus. E aqui ele citou para Jesus um texto do livro de Salmos. E Jesus é tentado a cair no golpe que lhe é armado. Se a tentação encontrar apoio no seu desejo de provar alguma coisa, de provar se é alguma coisa, isto é soberba da vida, descrito em 1 de João 2,16. E quando isso acontece, quando você se vê impelido a provar que você é, a queda é inevitável.
Para refutar a segunda oferta do diabo, Jesus usou a palavra de Deus. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Ele cita Deuteronômio 6,16, onde diz assim: não ponham à prova o Senhor seu Deus como fizeram em Massá. E o que aconteceu ali? Uma coisa é clamar a Deus e pedir proteção e livramento no dia da angústia, como acontece no Salmo 50, versículo 15. Invoque-me no dia da angústia, eu livrarei e você me glorificará. Uma coisa é eu pedir: Deus me socorre, Deus, estou aflito, Deus, eu estou angustiado. Eu fiz essa oração muitas vezes nos 2 últimos anos, em várias situações que eu enfrentei. Eu já compartilhei isso aqui com vocês, e Deus me socorreu em cada uma delas. Mas outra coisa é se expor a uma situação de perigo e esperar que Deus venha socorrê-lo, só para satisfazer o seu ego, ou um capricho pessoal. Isso aí é tentar a Deus. Ou desafiar Deus a provar que realmente Ele é Deus. Se tu és Deus, fazes isso. Se tu realmente existe, então... Eu sei que há casos em que a pessoa humildemente já diz para Deus: Deus, está vivendo um problema. E ela então diz: Deus, se realmente tu existe, mas há um conflito, ele está com dificuldade de crer. Mas ele é sincero e ele diz: se tu realmente existe, me ajuda nisso aqui. É totalmente diferente. Mas em tom de desafio: se tu existe, faz alguma coisa. Foi isso que fez o povo de Deus no deserto. Êxodo 17, 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da discussão dos filhos de Israel, porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Estamos com sede, o Senhor está aqui ou não está? Massá e Meribá significam provocação e também reclamação. Isso é tentar a Deus. Era isso que o diabo queria que Jesus fizesse. Por isso, Jesus respondeu: também está escrito, não ponham à prova o Senhor seu Deus. Mas o inimigo não se deu por vencido, não. Dissemos que a tentação de Jesus teve 3 etapas sucessivas. Vamos para a terceira. Na segunda, Eva silenciou, não falou nada, o que significa que ela creu na palavra do diabo e não creu na palavra de Deus. A terceira, então aqui Jesus já está vencendo e vai vencer a terceira também. A terceira foi a tentação de reinar sobre os reinos do mundo e ter a glória dele sem passar pela cruz, se ele se submetesse ao governo do diabo. Isso aqui parece tão ridículo, tão incrível, mas foi o que aconteceu. Mateus 4, 8 e 9. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E diz: tudo isso darei se prostrado você me adorar. Para nós entendermos essa tentação, nós temos que entender que Jesus veio como homem. E ele foi tentado como eu e você somos tentados.
O diabo ainda levou a Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Monte muito alto. Não existe nenhum monte alto do qual você possa ver todos os reinos do mundo. Então, o que ele deu a Jesus é o que eu já falei, na mente, trouxe à mente dele essa possibilidade. Isso só pode acontecer, então, no nível da mente, dos pensamentos, ou através de uma visão. Mas a visão aqui seria maligna. E eu não creio que seria esse o caso. A Bíblia diz que o diabo se transforma até em anjo de luz, não é? Mas o texto diz que o diabo disse para ele: tudo isso lhe darei. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: e tudo isso lhe darei. Por que o diabo tinha poder de dar isso para Jesus? O que é que o diabo estava oferecendo? É o governo do sistema do mundo. O poder sobre as vidas que estão sob o poder dele. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E ter a glória de reinar sobre essas vidas, sobre esse sistema. Agora, por que o diabo ofereceu isso? Quem deu ao diabo essa autoridade? Deus deu autoridade aos filhos dos homens. O Salmo 115, eu podia citar também Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, onde Deus deu autoridade ao homem para governar esse mundo. Aqui diz, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, o governo da terra foi dado aos homens, ao primeiro casal e depois os que viriam depois dele. E como é que esse poder veio para as mãos do diabo? Quando o primeiro casal, ao pecar contra Deus, automaticamente rejeitou o governo de Deus sobre eles. Quando eu me recuso a fazer aquilo que Deus manda que eu faça, eu estou me recusando a aceitar o governo de Deus na minha vida. A pessoa pode dizer: não, eu não quero isso, mas é o que acontece. Ou você obedece a palavra de Deus e você está debaixo do governo de Deus, ou então você está do outro lado, porque é o reino do diabo, é o reino das trevas, é o reino da desobediência, é o reino da rebelião. Então não existe meio termo, ou você está de um lado ou do outro. Eu não estou dizendo que você nunca erra, misericórdia. Todos nós erramos, mas ao errarmos, existe um meio que Deus colocou diante de nós, é o arrependimento. Eu costumo dizer que quem está andando na luz, a Bíblia diz que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, imagine você está andando na luz. Quando você sai da luz, você se vê nas trevas. Então, o que você faz? Você diz: Senhor, eu não quero isso para a minha vida. Me perdoa e você volta para a luz, se você é da luz. Agora, se você é das trevas, você vai ficar lá mesmo. Então, o ser humano, ao rejeitar o governo de Deus, se sujeitou ao governo do maligno.
Então, os homens, quer queiram, quer não, se não estão debaixo do governo de Deus, se não estão no reino de Deus, estão no reino do diabo. 1 de João 5,19, texto que eu já citei há pouco. 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Colossenses capítulo 1, eu não sei se é versículo 13, diz, acho que sim, 12 não é não, é 13, se não me engano. Diz assim: ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, foi isso que aconteceu conosco. Ele nos libertou do poder das trevas, do domínio, do governo de Satanás, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Jesus chama o diabo de o príncipe deste mundo, João 12, 31. Chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. Como é que o mundo seria julgado? Através de Jesus. Quem tem Jesus tem, quem tem a vida. Quem não tem, não tem. Quem não tem Jesus não tem a vida. João 14, 30, já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele não tem poder sobre mim. Isso é tremendo. E ele não tem poder sobre mim. É por isso que Mateus 4, 8 e 9, o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso lhe darei. Então, estava sendo oferecido a Jesus, era o governo do mundo, do poder sobre as vidas, a glória de reinar sobre elas. Não obstante, o que o tentador ofereceu a Jesus foi um reino, um governo, uma autoridade ilegítimos. Porque isso foi conquistado através da desobediência dele, que levou o homem a desobedecer naturalmente, valendo-se do livre-arbítrio que Deus deu ao homem também. Então era um caminho fácil para reinar e receber dos homens a glória deste mundo. Além disso, a oferta do diabo implicava em sujeição a ele. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus viera por uma razão mais nobre. Jesus veio para estabelecer o reino e o governo de Deus. Jesus veio para ser Senhor e Rei deste reino. Mas o caminho, para tanto, passaria pela cruz, onde ele daria só sua própria vida por aqueles que seriam seus súditos, se assim podemos dizer. Ele daria a própria vida por aqueles que pertenceriam ao seu reino, que quisessem aceitá-lo, que crescem nele, que o recebessem como Salvador, Senhor e Rei, aquele que redime, mas que veio para ser Senhor e Rei. Quando nós escolhemos deixar o pecado, nós estamos escolhendo fazer a vontade daquele que Deus elegeu como Senhor sobre nós. Então, o seu reino seria primeiro no coração do homem. Eu não vou entrar em detalhes, Lucas 17, 20 a 21. E só mais tarde sobre a terra, Apocalipse 11, 15 a 18.
Por isso Jesus rejeitou aquela proposta atraente, fácil, mas enganadora. Assim, para refutar a terceira oferta do diabo, Jesus usou de autoridade e da palavra de Deus. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Ele citou mais uma vez Deuteronômio 6,13, onde diz: temo o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Quando o hebraico é traduzido para o grego, sofre algumas mutações e por isso essas diferenças que muitas vezes nós vemos, porque o Velho Testamento que nós lemos foi escrito no hebraico e no aramaico, mas o Novo Testamento que Jesus usou, aliás, o Velho Testamento que Jesus citou o tempo todo era a Septuaginta, era o Velho Testamento escrito em grego, que era fartamente usado pelos contemporâneos de Jesus. Com isso, o texto diz que o diabo deixou Jesus. Com isso, o diabo deixou Jesus. Lucas 44, 13b diz que, tendo concluído todas as tentações, ou seja, essas 3 etapas, o diabo afastou-se de Jesus até momento oportuno. O tempo todo Jesus foi tentado. Nós vemos isso em várias partes da Bíblia. O texto diz que os anjos vieram e serviram a Jesus. Eis que vieram anjos e os serviram. Quando nós lemos o texto de Marcos, nós temos, lá ele não diz quando foi que isso aconteceu. Mas o texto de Mateus nos faz entender que, de alguma forma, ele foi servido depois que passou e venceu a provação. No deserto, o povo comeu pão que desceu do céu. E aqui Deus enviou o pão para Jesus. Depois da prova, a provisão. Conclusão. No início do culto, Rodney leu um texto antes de orar. E eu vou ler ele aqui agora, Mateus 26, 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A oração fortalece o nosso espírito contra a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. Então é preciso que nós oremos, busquemos a face de Deus para não cairmos em tentação. Ninguém que se ache intentável ou que acha que está em condições de vencer qualquer situação é o primeiro que cai mais fácil. Aquele que está em pé, veja que não caia. Diz a palavra de Deus. Por isso também Hebreus 4, 15 e 16 nos tem algo tremendo para nos ensinar quanto a isso. Porque não temos, versículo 15, Hebreus 4, 15 e 16, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. É uma referência a Jesus. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Eu posso me dirigir a Jesus porque
Não há nada que eu passe aqui que Ele não tenha passado. Não há nada que eu tenha vivido que Ele não tenha vivido. E Ele pode compadecer-se de mim, pode compadecer-se de você. Porque Ele passou por tudo que eu e você passamos. E Ele pode nos entender, pode nos socorrer. Aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Jesus nos ensinou a orar dizendo: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele nos ensinou a orar dizendo: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que nós possamos estar conscientes da necessidade de nos humilharmos diante de Deus para obtermos socorro em tempo oportuno. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças. Te dou graças, Deus, te damos graças, Deus, por esse texto tão extraordinário que relata a vitória de Jesus, onde o homem, o ser humano, falhou desde o Éden. Te damos graças porque nele nós temos a vitória. Te damos graças porque em Jesus, pela mercê do Teu Santo Espírito, nós podemos também vencer. Na medida em que nos humilhamos, nos prostramos e reconhecemos a nossa incapacidade própria de vencer por nós mesmos a tentação. Dá-nos contínua proteção e livramento de pecarmos contra Ti. Não nos deixes, Deus, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pai, ao sair daqui, leva-nos seguros, cercados pelo Teu anjo, que o anjo do Senhor permaneça acampado ao redor de nossas vidas e Tu nos guardes do mal. Nós oramos em nome de Jesus. E agora, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos nós agora e para todos sempre. Amém.